Olá, bem-vindos ao Saúde 360. Eu sou Natalice Azevedo, do Emoce, e hoje nós vamos falar sobre a importância do tratamento do SUS, do acesso, dos cuidados, de toda a acessibilidade dos pacientes. E para isso nós temos aqui convidados especiais. Nós temos o Leonardo, que ele vai se apresentar, e nós temos a Alexandra, também do Emoce. Eu estou, gerente de acesso nacional da MS, cuido também da parte de Patient Advocacy, ou seja, um braço que a gente atua junto às associações de pacientes, junto ao terceiro setor, e tem um trânsito também em Brasília com pautas ligadas a todo projeto de lei, políticas públicas que digam respeito às patologias que a gente acaba trabalhando. Então, esclerose múltipla, doenças negligenciadas, anemia falciforme. A gente trabalha transitando, fomentando essas políticas públicas em Brasília e do ponto de vista de acesso àquilo que a gente trabalha na saúde suplementar e também no SUS. Legal, então a gente vai conseguir dar bastante informação para os nossos pacientes, né, acerca desse assunto tão relevante que é o acesso ao tratamento. E você, Alexandra, fala aí um pouquinho quem é você, de onde você é. Sou Alexandra, assistente social do Ambulatório de Hemoglobinopatias e Coagulopatias do Emoce. Lá a gente faz o atendimento com os pacientes que possuem anemia falciforme e os pacientes que possuem coagulopatias, como hemofilia, von Willebrand. Que legal. Então, a gente vai ter assim, bastante assunto para hoje, né? E, para começar, Leonardo, queria que você explicasse um pouquinho o que é esse tal de acesso ao tratamento dentro do SUS, né? Considerando que muitas vezes a gente não sabe que tem aquele direito e nem que isso é acessível no SUS. Fala um pouquinho aí para a gente. O acesso ele surgiu em detrimento de uma necessidade em que a indústria farmacêutica, dentro do contexto da saúde, ela sempre trabalhou para fazer a venda e implementação do produto ou do tratamento. Por outro lado, o SUS e os personagens do setor público gostariam de fazer algumas discussões sobre técnica, gostariam de fazer umas discussões sobre, de fato, qual é o direito do paciente, aonde entra, por exemplo, o que se coloca no artigo 96 da Constituição, que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Então, quando a gente olha essa frase do artigo 96 da Constituição, isso fica muito amplo. E aí a indústria, junto com não só o poder público, mas também com a saúde suplementar, identificou que tinha a necessidade de uma pessoa, um personagem, que pudesse tentar destravar as barreiras ou contribuir para destravar as barreiras para que o tratamento correto chegue no tempo correto para quem de fato precisa naquele momento correto. E aí o acesso ele acaba sendo o elo entre os personagens, entre indústria, entre Ministério da Saúde, entre a estrutura do SUS como um todo, na saúde suplementar junto à ANS, as operadoras de saúde. Então aqui pegando propriamente o que a gente está falando do SUS, o SUS, todos os anos, uma dotação orçamentária é trazida. Nós temos hoje uma regulação, que essa regulação ela faz com que o paciente ele tenha direito de uso do medicamento, de determinados tratamentos, de acordo com a gravidade, seriedade, incidência, prevalência daquela patologia. Nós temos uma premissa de que o SUS ele vai atender a necessidade da população respeitando as particularidades de um Brasil muito grande, de um Brasil que tem regiões díspares, de regiões diferentes, assim, de forma econômica, estrutural, política. Então, tudo isso faz com que o acesso ele seja necessário para fazer com que uma linguagem chegue de forma mais simples a quem precisa e fazer com que o SUS, de fato, ele possa atender às necessidades da população no que tange as questões voltadas ao atendimento à saúde. Okay. E assim, o que você pensa hoje ser os maiores desafios para que os pacientes tenham esse acesso? Ou seja, quais são os maiores desafios que os pacientes enfrentam, para obter o seu direito de tratamento, de medicamento ou de um atendimento multiprofissional? O que você pensa que hoje sejam esses maiores desafios? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é o princípio daquilo que, de fato, é o maior gargalo para o paciente, que é informação. Então, o paciente bem informado, e hoje a gente tem muitos meios de fazer com que o paciente esteja bem informado. Então, podcast, TV, rádio, enfim. A própria internet, que acaba chegando com muita informação, nem todas de qualidade, mas a gente tem ali uma disponibilidade de muita coisa bacana. Então, eu acho que o primeiro passo é o paciente conhecer.
eu tenho uma doença ou eu acho que eu tenho uma doença. Qual o primeiro caminho? Quem eu tenho que procurar? Se eu tenho um plano de saúde, eu vou no hospital. E se eu não tenho um plano de saúde? E aí o paciente que está nos ouvindo agora, né? Se você tem, por exemplo, um posto de saúde perto da sua casa, eu estou com uma dor de cabeça, apareceu uma mancha na pele, ou estou desmaiando, ou estou sentindo qualquer sintoma que seja, procure primeiramente o posto de saúde próximo à sua casa. Ou o posto de saúde, não tem um posto de saúde, vá numa UPA, mas alguma instituição da saúde pública, principalmente o posto e a UPA, para que aí você possa ser atendido. E aí, nesse atendimento, os especialistas que ali estarão, dependendo de qual seja o seu diagnóstico, ele vai fazer o encaminhamento do seu tratamento ali mesmo naquela unidade, ou vai me mandar para uma unidade de atendimento especializado, dependendo do que seja. Se é um medicamento que você vai precisar, no próprio posto de saúde, dependendo da doença, você tem o direito de ter determinados medicamentos, acessibilidade a determinados tratamentos. Se não, se for uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais complicada de tratar, os profissionais de saúde que ali estão também vão lhe dar as orientações necessárias para que você possa, de fato, ter acesso àquilo que você precisa. Então, acho que a gente tem que desmistificar que a atenção primária ela não é a porta de entrada. Eu não sei se todo mundo sabe, né, mas o SUS ele foi pautado em alguns outros países e principalmente no NHS do Reino Unido. Então, ali em 1948, período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, o NHS ele trouxe uma premissa de que o paciente ele teria direito de começar a ter o atendimento, mas existe um filtro, existe uma porta de entrada. Não adianta eu querer ir logo para tem um hospital ali que vai tratar oncologia. Não é esse o caminho. Eu tenho um hospital ali que vai tratar o trauma. É trauma ou não é? Então, eu acho que essa informação, democratizar isso numa linguagem que seja mais simples, vai fazer com que muitas barreiras já comecem a ser transpostas, né? Então, acho que a premissa de tudo para a gente melhorar a vida do paciente, de fato, é informação e informação de qualidade. Exato, né? A comunicação ela é algo que perpassa muitas coisas nas nossas vidas, né? E, às vezes, a falta dela faz com que o paciente ache que o SUS é burocrático, né? E acaba afetando negativamente a imagem do SUS, né? Exatamente como você falou. Se eu tenho um trauma, será que eu não tenho um hospital de menor complexidade que pode tratar esse trauma, né? Hoje, no estado do Ceará, a gente tem hospitais regionais, nas macro-regiões de saúde, exatamente para desfazer o gargalo da capital, né? Então, e hoje a Secretaria tem trabalhado nessa informação. Não procure Fortaleza, né? Isso é importante que os pacientes saibam, porque ele não precisa vir para Fortaleza para ser atendido por um especialista, né? E nesse sentido, também queria que você falasse um pouquinho sobre a importância das consultas públicas. Primeiro, assim, pincelando levemente, o que é uma consulta pública? Fala aí um pouquinho para a gente sobre isso. Muito bom ponto. Às vezes a gente acha que tudo é só dever e nada é direito, né? Mas o paciente, a população em geral, e quando eu falo a população em geral, uma coisa que a gente tem discutido muito dentro de vários fóruns que discutem saúde no Brasil, no país, tem sido que o paciente ele tem direito de voz, a sociedade médica tem direito de voz, a população tem direito de voz. Então, se eu penso, eu vou colocar um tratamento, um medicamento, uma terapia, para que o SUS ele vá disponibilizar numa determinada fase de uma patologia, para que aquilo possa acontecer, quem não conhece acha que o SUS chega e diz assim, não, eu vou colocar isso aqui ou eu não vou colocar isso aqui. Não é bem assim. Tem toda uma análise para saber se financeiramente é viável, para saber se cientificamente é viável, para saber se aquele tratamento de fato vai melhorar a qualidade de vida daquele percentual daquela população. E hoje, todos esses processos, seja no SUS, e aí eu transito muito na saúde suplementar, por isso que eu também trago um pouquinho na fala, porque quando qualquer decisão como essa vai ser tomada, em uma das fases existe a consulta pública. E a consulta pública, na realidade, é um direito garantido da população que ela pode dar as suas contribuições
a sua experiência naquela patologia, ou se você tem algum paciente, ou se o caso você seja um médico, ou se você tem algum familiar, ou se você é um cuidador de um paciente de uma determinada patologia. A consulta pública ela é uma fase exatamente onde o órgão regulador ele está querendo ouvir as suas experiências. Então, como é que eu fico sabendo de consultas públicas? A gente tem consulta pública para uma incorporação de um medicamento na alta complexidade, e aí, pessoal, não vou entrar no detalhe do que é baixa, média ou alta complexidade, mas se eu vou lá disponibilizar um medicamento para dor de cabeça, vai para a farmácia básica, tem um processo para que aquele medicamento seja disponibilizado na farmácia básica. Eu vou disponibilizar um medicamento que custa R$1 milhão para que a assistência farmacêutica, em um determinado nível no esfera, disponibilize para aquele paciente. Há uma análise também e há uma importância de que as pessoas possam também ter voz e dar a sua parcela de contribuição nessa análise. Então, quando a gente vê uma reunião, né, uma audiência pública, por exemplo, que é uma outra etapa, né, não fugindo da consulta pública, mas uma audiência pública, que é uma outra etapa, você tem as pessoas ali discutindo e trazendo também as suas experiências. Então, além dos termos e do que é discutido tecnicamente, economicamente, você pode sim. Então, o gov.br, por exemplo, que é um site de cunho público, todo mundo tem que ter hoje. Para você fazer uma assinatura, para você fazer qualquer movimento, você tem que ter o gov.br. Então, o gov.br, quando trata-se de consultas públicas, principalmente na inserção de tecnologias para a saúde, ele disponibiliza várias consultas públicas de tudo que ele vai tentar incorporar ou não ao SUS. E só para fechar essa pauta, a sua contribuição é um direito assistido, garantido, e que você precisa conhecer um pouco mais. Vai lá no velho Google, tá? Então, e bota assim, consultas públicas da saúde. Com certeza vai aparecer e aí uma lista enorme de oportunidades, de possibilidade. Escolha ou veja dentro daquelas pautas que estão disponíveis de consulta pública, tenha a curiosidade de clicar em cima e de seguir o passo a passo. Às vezes não é tão fácil, às vezes é um pouco complexo. E aí existe até uma discussão para ter uma linguagem mais simples da consulta pública, um acesso mais fácil. Mas até que nós possamos chegar lá, tenha essa curiosidade. Acesse isso, procure, busque. E se tiver um tema que você tenha qualquer tipo de proximidade, intimidade, conhecimento, entre na consulta pública, responda as perguntas, dê a sua contribuição com um conteúdo que de fato pode fazer a diferença para a gente ampliar o acesso a tratamentos para algumas doenças que talvez a gente não tenha ainda incorporado. E aí, incorporado para só a linguagem, né? A incorporação é quando o tratamento ele começa a ficar disponível no SUS para poder a pessoa ter direito a usá-lo, seja medicamento, tratamento, material. Então, tenha essa curiosidade de verificar, e a consulta pública, de fato, é um passo importante para você enquanto cidadão e para a gente também que trabalha na área da saúde. Realmente, a gente percebe que participar cada vez mais das consultas públicas, né, dos movimentos em prol do acesso, é o que tem garantido, né, a melhoria, a incorporação de tecnologias, como você muito bem disse. Você consegue nos dar assim, rapidamente um exemplo de uma decisão que tenha sido influenciada por uma consulta pública? Pode ser de um tratamento, pode ser de um exemplo. Sim. E aí, só fechando, uma coisa que eu esqueci que é extremamente importante. Nós tivemos o marco regulatório das organizações de sociedade civil, e esse marco regulatório fez com que nós tivéssemos uma ampliação de associações de paciente no país. A associação de paciente, e aí para o paciente que está nos ouvindo e talvez conheça alguma associação, ela é uma instituição formal, sem fins lucrativos, mas que ela pode te orientar também. Então, veja de acordo com a patologia que você tem essa necessidade, seja doença falciforme, seja qualquer outra das patologias que possam estar nos ouvindo, busque uma associação de paciente e procure. Me ajuda a entender um pouquinho melhor quais são os meus direitos. Como eu posso fazer parte de uma consulta pública? Que a associação de paciente, pela estrutura e organização que ela tem esse poder de te ajudar nesse sentido, tá? Nós tivemos a incorporação de uma tecnologia. Eu não vou me recordar se foi fibrose cística ou se foi esclerose. Mas só como exemplo. O parecer, e aí quando a gente vai incluir uma tecnologia no Ministério da Saúde,
nós temos uma comissão, e essa comissão é uma comissão formada por vários profissionais, e esses profissionais eles recebem aquela proposta de incorporação de uma tecnologia. Se vocês quiserem pesquisar, procurem Conitec. E aí a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, ela não é a agência que vai decidir, ela não é ainda uma agência, pode se tornar, mas é um papo para um outro podcast. Mas a comissão, ela coloca uma recomendação ou não para que o Ministério incorpore aquela tecnologia. Então, quando tem aquela reunião, baseado em fatos e dados, a comissão ela decide: eu vou mandar para consulta pública ou não vou mandar para consulta pública. Quando eu vou mandar, eu coloco como parecer favorável ou parecer desfavorável. Se o parecer é desfavorável, então, nesse momento dessa patologia, mais uma vez, eu não lembro se foi fibrose cística, mas a consulta pública foi com parecer desfavorável. E aí, quando retornou para a reunião da Conitec, a robustez do conteúdo da consulta pública... A contribuição da consulta. Exato. E na consulta pública, pessoal, é o familiar, todo mundo pode contribuir na consulta pública. Então, se todo mundo pode contribuir, vejam que esse exemplo fez com que a comissão reavaliasse, porque a própria consulta trouxe elementos que fizeram com que a decisão pudesse ser revista. E é eficaz, é efetiva. E não existe só um exemplo. Se a gente for olhar desde o surgimento da Conitec e desde que mudou a estrutura de análise e incorporação de tecnologia, a consulta pública ela tem um papel fundamental, muito importante. E pode sim fazer com que haja uma reflexão desses decisores a fazer com que haja ou não a recomendação de incorporação de uma tecnologia no SUS. Perfeito, né, esse exemplo, porque na sua fala a gente percebe o peso e a importância da participação na consulta pública. Apesar de um parecer desfavorável da Conitec, com a robustez, com a contribuição da consulta pública, esse parecer foi revisto. E, com certeza, a vida de milhares de pessoas foi transformada através dessa incorporação de tecnologia, né? E poucas pessoas têm essa informação, né, Nath? Isso. Então, é de suma importância realmente falar isso aqui. Muito, né? E aí, eu vou pedir até para a Alessandra dar uma contribuição também, a gente entra nesse protagonismo do paciente, né? Que a gente já acabou adiantando, né, conversando, que é um assunto realmente puxando o outro, né? E o paciente, a gente costuma dizer que ele tem que ser protagonista, né, do cuidado com a sua saúde. Os pacientes que nós atendemos são pacientes de doenças crônicas que precisam ser empoderados, né? Eles precisam saber dos seus direitos, do que ele tem de acesso, do que ele precisa de tratamento, e cada vez mais isso vai aumentando, né? Graças a Deus, a contribuição, né, vai aumentando. E o que você pensa, eu sei que a consulta pública é um ponto, se tocou num ponto fundamental, que é a associação, né? Mas também acredito que ONGs, né, coletivos e outros. Mas você acredita que o cidadão comum também pode contribuir? Né? Porque, a partir do momento, eu penso assim, né, que se eu contribuo para o SUS de uma forma geral, quando eu conheço ele, quando eu divulgo ele, apesar de eu não precisar daquela patologia em si, né? Então, o conhecimento, como a gente falava no começo, ele é fundamental, né? Você vê que você deu esse exemplo fantástico aí da incorporação, que foi mudado um parecer desfavorável, né? E aí, o que você diria para aquelas pessoas que dizem assim, não adianta de nada, porque nunca vai mudar, não adianta nem participar, a gente não tem voz mesmo, porque sempre existem, né, essas pessoas que são, às vezes, mais pessimistas ou acomodadas, ou acham que não vão ser ouvidas. Qual seria assim, um recado que você daria para esse tipo de pensamento? Eu vou pedir licença poética e vou ter um momento de empatia. Eu vinha conversando muito com meu amigo sobre empatia nos últimos 2 dias, e imagina que toda a população tem muitos problemas. Cada um tem o seu problema. Se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema cultural, mas todo mundo tem um problema. E o paciente, especificamente, a pessoa que está ali para usar, ele está com dor, ele tá chateado, às vezes ele não tem o que comer, às vezes ele não tem onde dormir. Então, para ele, o mundo ideal é que ele chegasse numa instituição, fosse acolhido, né? Então, primeiro de tudo, acolhido. O que é acolher? Não, eu vou pegar ele, vou botar no meu colo. Não, não é isso. É respeito.
Tratar como cidadão, né? Tratar como cidadão. Então, até que ponto as pessoas conseguem... Eu estou fazendo só esse preâmbulo antes para poder depois chamar todo mundo para que ele possa exercer o seu direito de cidadão, né? Nós somos um país de 220 milhões de habitantes aproximadamente, né? Desses 220 milhões de habitantes, nós temos 52 milhões aproximadamente que têm plano de saúde. E aí as pessoas às vezes se perguntam assim, mas quer dizer que 52 milhões de pessoas não usam o SUS? Não, todo mundo usa o SUS. Todo mundo usa o SUS. Quem tem ou não plano de saúde, o SUS ele é para todos. O SUS é para quem dele precisa. Exatamente. Né? Então, para você que está me ouvindo, que está nos ouvindo e que nesse momento, olha, caramba, eu não posso fazer nada, pode. Você pode contribuir, você pode ter acesso a informações, você pode pesquisar, você pode buscar, você pode reclamar, você pode registrar. Porque a sua reclamação não significa que é só porque você está reclamando. Se a sua reclamação tiver fundamento de algum serviço que você foi buscar e esse serviço por algum momento não atendeu a sua necessidade naquele momento, registre, fale. Mas não é bater na mesa, gritar, desrespeitar, não é isso. Existem meios para que você possa registrar aquilo que não foi feito de forma satisfatória. De novo, comunicação e informação. O inconformismo do cidadão, o inconformismo da pessoa, ele tem que existir desde casa, quando você precisa ter direito. Você mora num condomínio de residência, por exemplo, e você sabe qual o regimento do condomínio ele está falando. Estou trazendo um exemplo esdrúxulo, mas só um exemplo assim, para a gente entender. Se alguma coisa no regimento não é respeitada, certamente você vai pensar sempre na penalização. Mas e você, enquanto morador, que você tem participação naquele ambiente? Você pode ir lá e reclamar e dizer que quer melhorar aquilo e fazer com que as pessoas que estejam à frente, elas possam, de fato, refletir sobre aquela sua demanda. Na saúde não é diferente. Você tem representantes lá em Brasília, eu também faço uma parte de Brasília. Você tem representantes em Brasília que você pode fazer uma cobrança formal, você pode mandar um e-mail, você pode entrar numa ouvidoria. Você tem o site do gov.br, que além das consultas públicas, também te dão acesso à informação. Só o fato de eu omitir a informação significa que eu não estou exercendo o meu direito de cidadão. E só o fato de simplesmente reclamar por reclamar não vai fazer com que aquela situação seja alterada, mudada ou corrigida. Então você precisa agir. Tem uma frase que diz assim, um pensamento sem ação é só um pensamento. Então se você pensa e não age, nada vai acontecer. Então, o que eu deixo de mensagem para todo mundo é: exerça o seu direito de cidadão. Busque, pesquise, filtre, mas não deixe de colocar e dar a sua contribuição enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas principalmente enquanto cidadão. Se você é cidadão, você está no Brasil, você tem direito a ter acesso àquilo que o SUS deve oferecer, que é a saúde para todos. Perfeito. É interessante, e quando a gente fala dessa questão do acolhimento, de o paciente realmente reclamar, que não é reclamar, né? Ele não está fazendo, ele não está pedindo uma coisa que é fora, né, do escopo, ele está pedindo um direito, né? E a gente percebe que as organizações crescem, né? As instituições crescem. O EMOS, por exemplo, é uma instituição que tem ouvidoria e que muitas vezes a gente faz melhorias, né, no serviço através, a gente não enxerga, às vezes, que precisa ter internet, por exemplo, o paciente ali vem do interior do estado para uma consulta, às vezes, né? Porque é da região metropolitana. E aí ele vem na ambulância, vai esperar a ambulância distribuir os pacientes na capital todinha, vai voltar no final da tarde. E hoje todo mundo tem um celular, né? Então, assim, é muito interessante essa questão da gente realmente fortalecer a necessidade de cada um, como paciente, como usuário do SUS, tendo plano de saúde ou não, reivindicar o seu direito, né? E aí eu queria pedir à Alessandra que ela falasse assim, um pouquinho, né, sobre o atendimento no ambulatório. Nós temos um ambulatório que atende às patologias dos programas do Ministério da Saúde e a Alessandra compõe, né, essa equipe aí multiprofissional. Fala isso aí um pouquinho da tua vivência, de como é esse... Bom, a gente tem uma equipe multidisciplinar fantástica, né? Que não são todos os hemocentros do país que possuem. O atendimento não é apenas ambulatorial médico, a gente também tem psicólogo,
A gente tem assistente social, tem fisioterapeuta, nós temos as farmacêuticas, né, em que lá o setor de farmácia ele funciona 24 horas para a entrega de medicamentos que vão estar contribuindo, é o tratamento que vai estar oferecendo uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. A gente tem também uma equipe, a fisioterapeuta, né, que eu falei, e a gente também tem uma questão também de estar trabalhando essa parte da informação, do conhecimento. Então, a gente está com uma proposta desde o ano passado de estar realizando rodas de conversa, elas acontecem mensalmente para os pacientes, com temas que são relevantes, alguns deles até dão sugestão, né? Aí traz algo que fale sobre... Ai, gente, esqueci. Foi dito, tá? Estou um pouquinho nervosa. Tá ótimo. Então, assim, eles pedem alguns temas relevantes, né, para eles. A gente teve até uma agora que vai acontecer em abril, que é sobre o Tá perfeito. Não tá. Tá indo super bem. Eu pedi agora, antes de sair. Tá indo super bem. Como foi aquele que vocês fizeram com a Vou falar esse já agora. É o transplante de medula, é só isso. Então, a gente vai trazer agora esse mês um tema bastante relevante, que é o transplante de medula, os pacientes da anemia falciforme, né? A gente teve um também sobre direitos e benefícios da assistência social, que até virou um tema de podcast também. E eles se envolvem, para a gente é muito bom, né? Porque informação e conhecimento eles vão levar para o resto da vida. E esse conhecimento também é para eles buscarem os direitos deles, né? A gente também está com as associações juntamente conosco, caminham juntamente conosco. A gente vai ter agora, esse final de semana, uma roda de conversa no nosso posto de coleta lá na Praça das Flores para poder falar da hemofilia, que dia 17 a gente comemora o Dia Internacional do Hemofílico. E a gente está sempre em busca de melhorias para esses pacientes. Mas é importante ressaltar, né, que isso acontece não somente aqui no Hemocentro de Fortaleza, mas também nos nossos regionais, que a gente tem no Crato, Juazeiro, Iguatu, Sobral, Quixadá, né, com esse atendimento também. Que bom, né? Então, assim, eu que até um bocado de tempo, né, na hemoterapia, eu vi esses pacientes apenas com o tratamento com o médico, né? Usando outras medicações. E hoje a gente vê esses pacientes andando de skate, pulando de paraquedas, né? Sem dor, os pacientes da falciforme. A gente fornece tratamento de ponta, como a eritrocitoaférese, que diminui muito, né, as complicações da própria patologia. Então, é muito importante que os pacientes saibam que eles têm direito a esse tratamento, né? E que, muitas vezes, essa demanda, né, essa reclamação, que a gente prefere chamar de demanda, que vai fazer com que aquele serviço consiga barganhar com a instância superior. Eu preciso de mais recurso, ou então eu preciso de um fluxo dentro de acesso, ou então preciso barganhar uma linha de cuidado para garantir, né, esse tratamento, porque esse paciente ele vai ter essa qualidade de vida. Porque só quem não tem saúde sabe o quão ruim é não tê-la, né? Só quem tem uma doença que traz agravos sérios, como são essas patologias que nós atendemos, né, sabe o que é não ter saúde, né? Então, é importante que a gente cada vez mais trabalhe na comunicação, né? Eu estou muito feliz por estar debatendo esse assunto, porque a gente sabe que o problema do mundo é a falta de comunicação, né? Através da falta de comunicação, muita coisa deixa de acontecer, muita coisa ruim acontece. Então, assim, de forma geral, né, já se encaminhando para o término, a gente pode pontuar que o acesso ao tratamento não é só uma questão médica, né, mas de justiça social. Perfeito. Quando eu falo de justiça social, é algo tão complexo que todos nós, sociedade civil, associações, nós profissionais de saúde, a indústria, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, todos nós somos atores, né, desse processo de justiça social. E que a consulta pública é uma ferramenta poderosíssima para a incorporação, né, dessas tecnologias. Sim. E uma oportunidade muito concreta de mudar uma realidade, né? Não é um sonho, né? É algo concreto. É factível. É factível.
para a gente fechar, Leonaldo, eu queria te perguntar qual seria um único conselho assim, que você pudesse dar aos nossos ouvintes que querem lutar pelo SUS, por um SUS melhor. Qual conselho você daria? Que pergunta, viu? Que pergunta. Antes de responder sua pergunta, se você me permitir, eu queria fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário muito especial para os pacientes de doença falciforme, tá? E para os profissionais de saúde que nos ouvem, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente está falando aqui, ele vai chegar para profissionais de saúde. Aqui eu estou falando com pessoas que são extremamente especializadas no tema. Aqui no Ceará, nós temos um país, de novo, né, um Brasil muito grande. Talvez em outros lugares a gente não tenha o mesmo cuidado que a gente tem aqui no Ceará. Talvez existam muitas disparidades, né? Vazios assistenciais, inclusive, em algumas regiões. Mas para o profissional que não é especializado em doença falciforme, quando ele procurar a sua emergência, quando ele procurar o seu local dizendo que ele tem doença falciforme, ouça ele com carinho. Tenha a empatia de ouvi-lo. Porque quando ele vai para um local que é especializado no tratamento da doença falciforme, ele vai ter todos os cuidados que são realmente necessários. Mas quando ele vai para um ambiente que as pessoas não conhecem a doença falciforme, às vezes o acolhimento, às vezes a jornada que ele inicia naquele momento não é muito saudável. Então eu só peço empatia para você que também está nos ouvindo, para mergulhar um pouquinho mais e entender mais sobre a doença falciforme. Fazendo agora o fechamento do que você me pediu sobre o SUS, entenda o SUS. Mergulhe sobre o que é o SUS. Não critique sem saber. Primeiro se apodere das informações. Busque, mergulhe. E cada vez mais use dessa ferramenta que nós temos ao nosso favor. De novo, nós temos o maior sistema de saúde público do mundo. Isso não é para qualquer um. Isso é para o Brasil, isso é para a gente. Então se apodere disso. Tome posse porque o SUS é seu. O SUS é meu, o SUS é todos nós. Mas para isso nós precisamos ter pleno conhecimento do que é a jornada, de como entrar na regulação, de como trabalhar, de como melhorar. Só a crítica por si só não vai ser efetiva em absolutamente nada. Então, mais uma vez, o cerne de tudo isso que nós discutimos aqui, informação, comunicação. Mergulhe e tente entender melhor o que é o SUS. Perfeito. Comunicação é a chave de todas as coisas, né? Então, nós gostaríamos de agradecer imensamente a disponibilidade, a brilhante fala de vocês dois, né? Obrigada, Leonaldo, obrigada, Alexandra. E convidá-los a participar mais uma vez, quem sabe, né? Com outro tema mais relevante, quem sabe descer mais nesse assunto que é tão importante, de grande relevância. Agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.